voltei. Falando só com você. Porque ele tinha que estar aqui, ó. Vamos lá, o pessoal tá entrando. Vou esperar o João entrar aí, gente. Oi! E aí, muito provavelmente, quem mandou pergunta lá vai ter que colocar pergunta aqui, porque o outro vídeo já foi salvo. Eu não sei se o João tava com problema com a conexão dele lá também. Esses dias eu tive problema aqui, a minha internet não tava legal, tava caindo toda hora. Então pode ser que ele também tenha tido problema lá. Se a gente não conseguir terminar hoje, a gente termina outro dia, a gente remarca. Porque na verdade, tudo que a gente ainda precisava entrar, né, no processo de luto, por perda da morte, tudo isso a gente ainda ia dar uma aprofundada. Então vamos ver se a gente consegue voltar. Que ele não tá aparecendo pra mim. Não sei se também pelo horário, às vezes fica sobrecarregado. João entrou. Tô adicionando, gente. Vamos ver se vai. Essa é a prova de que a gente não controla todas as coisas, né? Olá! Ah, tô falando que essa é a prova de que a gente não controla todas as coisas. E aí, as outras perguntas e os outros comentários a gente perdeu, porque não deu tempo da gente ler. O que acontece? Eu acho que é por conta do horário, né? A sobrecarga está complicada. Mas aí, levando pelo lado do bom senso, eu acho que eu fui atacado por uma tribo de índios aqui. Pois é. O pessoal que fez perguntas, que participou, se quiser ir retomar para nós aí alguns pontos que vocês gostariam que trouxéssemos, fiquem à vontade, tá bom? Pois é, tinha umas coisas bacanas lá que eu tinha passado o olho, mas, por favor, quem tiver aí, coloca de novo que a gente vai retomar nossa linha de raciocínio. Porque é isso, gente, a outra live acabou, né? Fechou, tá lá. Agora a gente vai começar um novo processo. Luto pelo que a gente não conseguiu finalizar. Luto pela perda da live. Desse jeito. E aí eu já nem lembro mais o que eu tava falando. Ah, eu acho que eu tava falando do processo de luto realmente pela perda de alguém, né? Do quanto que esse exemplo que você trouxe com relação à tribo, de carregar o maxilar ali, isso também se solidifica na nossa cultura aqui por parte de toda vivência e convivência que a gente teve com alguém que se foi, né? Com alguém que morreu de fato, mas que Sim. deixa pra gente essa troca que aconteceu durante o tempo de vida. Uhum. É muito interessante a gente pensar em se tratando aí da elaboração do luto relacionado à perda por morte, né? De nós pensarmos que o processo de elaboração de luto, ele teria aí até um prazo significativo, que nós poderíamos pensar nisso, né? O ideal, né, segundo estudiosos de tanatologia dizem, o ideal seria que o luto seja elaborado aí entre 2 anos, 2 anos e meio, seria um prazo aí
que se teria, né, enfim, por pesquisa e tudo mais, chegaram-se nessa quantidade de tempo, um tempo onde foi necessário aí passar por todo o processo de negação, de isolamento, né, de confronto, né, também de questionamentos, né, que a Elizabeth Kubler-Ross falaria de barganha, né, como um tempo aí onde a gente tenta fazer negociações, né? Então é importante pensar dentro dessa dimensão que a gente entende que o luto ele até pode ser pensado dentro de um prazo cronológico, mas nós devemos trazer para a dimensão humana de que nós somos subjetivos. Não dá para relativizar isso, né? Existe, claro, nós estamos falando aqui, né, de lutos, e esses lutos podem ser aí, traumáticos ou não, né? Podem ser bem aceitos ou não, né? Vamos pensar em diversas situações. Existem situações, por exemplo, onde a morte já é o esperado. Então fica um pouco mais fácil, acredito eu, né, fazer essa travessia da aceitação, que seria essa elaboração aí. Mas existem aqueles lutos por conta da perda de morte repentina, né? E aí fica aquela lacuna aberta. Assim como nós havíamos pontuado no início lá da nossa outra live, nós somos seres vinculares. Então, a dificuldade de lidar com essa situação do luto, na perda por morte, é se ver desvinculado do outro. Como é viver isso? Como é fazer como é passar por essa elaboração? A gente é muito importante observarmos que esse caminho ele deve ser atravessado sozinho. Essa travessia ela deve ser feita de maneira, obviamente, pode até ser conjunta, pode até ser com psicólogo, né? Apoio de familiar para familiar, mas o que eu estou querendo trazer aqui é que esse momento, do mesmo jeito que se morre sozinho, não dá para morrer com, né? Ainda que seja lá em uma situação, né, talvez particular de uma tragédia, por exemplo, onde morrem muitas pessoas, mas cada um tem o seu medo particular e se morre sozinho. Assim, do mesmo modo, essa elaboração vai ser de um modo particular para cada um. Ela vai se dar de um jeito diferente de um para o outro, né? Então, olhando por essa perspectiva, nós devemos observar que não dá para fazer substituição. Os outros vêm, passam conosco uns dias, né? Mas depois, aos poucos, as pessoas vão retomando suas vidas. E nós vamos ficando só. E essa solidão ela é importante, né, para depois a gente se refazer, transformar essa solidão em solitude, transformar isso de um modo onde a gente não substitui a pessoa que morreu, que partiu, né, a gente não substitui o morto por um outro objeto ou por uma outra questão. A gente faz um trabalho de aceitação. Ele continua conosco, não vivo, né? Mas morto, porém no mundo dos vivos. A gente não pode ficar cogitando uma ideia, porque senão vem um embate muito grande e isso gera uma alienação, né, que mais prejudica do que qualquer outra coisa. Então, a gente entende que passou pelo processo de elaboração de luto e fez uma travessia satisfatória quando a gente entende que quem a gente ama, né, que partiu, ela não vai embora. Ela permanece conosco, de certa forma, viva dentro de nós, de um outro modo. Agora eu não preciso mais deixar as roupas dela no guarda-roupa. Não precisa mais utilizar as roupas. Agora ela está presente, mas de um outro modo. Então, é muito importante que nesse momento também nós façamos um trabalho de lidar com as nossas questões pessoais também. De vermos o que a gente está fazendo para guardar de lembrança. O que nós estamos fazendo também com os valores que foram ensinados durante a vida, cultivados, nutridos, arrumados, rearranjados. O que a gente faz com isso? E a convivência, né? A convivência, dinheiro nenhum paga. Presença nenhuma.
ocupa o lugar do outro na nossa vida. É muito importante. Agora o outro não está mais aqui presente, mas ele está vivo comigo. Onde? Na memória. A memória que é também um lugar acessível. Eu posso, até que me prove o contrário, ou por uma questão particular, né? Na minha memória, ninguém acessa, só eu. E a pessoa permanece comigo. Então, ela não é mais tocável, não é mais um objeto, mas ela está, de certa forma, comigo, viva, né? É muito interessante. Eu digo isso porque eu já escutei muito aquela fala assim, eu não quis ir no velório e tudo mais, porque eu gosto tanto dele ou dela, e eu queria guardar a lembrança dele vivo. Então, eu não quero... Então, assim, o que que eu estou escutando? Não necessariamente isso que eu acabei de dizer, mas eu estou ouvindo assim. Para mim, essa pessoa ocupa um lugar onde não cabe despedidas. Ela ocupa um lugar na minha vida onde não cabe perda, ausência, e ela vai permanecer comigo. Como? Na memória, lembrando das coisas boas, trazendo um significado, né, todo especial desse tempo de convivência, desse tempo de aprendizado, de desafios e também de brigas, né? Porque isso é interessante, aparar as arestas, né? E às vezes vai nas pancadas mesmo. A gente precisa aprender isso, né? Uns vão de bom grado e outros precisam realmente aí tomar algumas bordoadas, né? Como dizia o meu pai. Então, vamos aprendendo, de todo jeito a gente aprende, de maneira satisfatória ou não, a vida vai cobrar de nós esse haver com a finitude de um modo ou de outro. Então, a forma como a gente articula isso fala muito de quem nós somos, fala muito de como nós fomos preparados ou não para lidar com isso, né? Mesmo você não sendo freudiana, Freud falava assim, você quer ser forte para enfrentar a vida e os desafios que estão pela frente, então tem que aceitar que a morte é um fato inevitável. Tem que aceitar que vai chegar um momento que você vai ter que se haver com a sua própria questão pessoal, porque a dificuldade para aceitar a morte do outro é também a nossa dificuldade pessoal de aceitar que nós também iremos um dia chegar ao fim. E o que vai ficar? Por que esse momento agora está tão difícil de ser vivenciado? Porque as pessoas estão tendo que voltar para si, se fechar para o mundo, se isolando aí da humanidade, mas de uma maneira simbólica, porque afinal nós temos acesso à informação, então nós não estamos alienados dentro de casa, nós estamos isolados da humanidade, mas dentro de um sentido simbólico, fechados para o mundo, mas abertos para si. É o momento de se fechar para o mundo e se abrir para uma possibilidade de crescimento interior. Por isso é interessante tentar conduzir isso numa dimensão criativa. Como? Se reorganizando. Criando uma rotina, para dentro dessa rotina criar possibilidades, para não adoecer. Pensar em questões aí dentro desse segmento que agora aconteceu na nossa vida, que sorrateiramente bateu na nossa porta e está nos convidando a pensar. Então, a perda por morte nos possibilita também pensar nessas dimensões que nós estamos vivendo de uma maneira muito singular, né? As crianças aí que vão nascer posteriormente não vão saber o que é isso, né? Mas as que estão hoje aqui vão levar para a sua vida, né, para a sua trajetória, a experiência do dia em que não foi possível ir à escola, do dia em que não foi possível mais conviver com as pessoas, onde não era mais possível papai e mamãe trabalhar, não era possível aí uma série de coisas, né? Tinha que lavar a mão o tempo todo, não podia abraçar, enfim. Estaremos marcados. Mas uma marca que vai fazer sofrer depende da forma como a gente está construindo isso. Sim. A forma como a gente está encarando esse desafio que a vida nos propôs. Acho que é isso. Eu não sou freudiana, mas eu concordo em alguns aspectos com ele.
E eu concordo muito com isso também. E dentro do existencialismo, a gente também vai ter essa visão de, da morte como um retorno para o nada, né? E falado assim parece uma coisa grosseira, mas quando a gente nasce, como eu falei antes, a gente já nasce com a certeza da morte ali, né? Elas caminham vida e morte estão ali coexistindo. É uma troca entre elas. Então, essa possibilidade da morte está sempre presente. E aí o Sartre vai chamar isso vai dizer que a morte nos angustia exatamente por essa possibilidade de retorno ao nada, uma vez que antes de nascer eu me constituía no nada e tenho a possibilidade com a morte de retornar ao nada. Então, através dessa linha de raciocínio, eu me sinto angustiada frente à possibilidade da morte. Né? Então, assim, eu Uhum. acho que algumas coisas mudam, mas elas se complementam muito. Bacana, né? Que as tardes de maio sejam lembradas nas manhãs de janeiro com muito sol. Eu acho que tá bem inspirado, hein? Tá com Que bonito! tá bem romantístico, né? Poeta! Mas as pessoas até devem estar estranhando, né? Como é que dois psicólogos estão falando de luta, estão rindo o tempo todo, né? Falando. Nós devemos encarar essas situações aí com um pouco, né, de entusiasmo, né, de leveza, né, sabendo que a leveza é uma condição mais feminina que masculina, né? Nós homens temos que aprender muito com vocês mulheres a sermos mais leves, a encarar os desafios com um pouco mais de leveza, né? Não no sentido de levitar sobre a lava, né, o problema, né, inflamado, mas no sentido de não de dar um sentido novo para esse fardo. Eu acho que é interessante, né? Retomando essa ideia da finitude, né, que você pontuou e muito bem, trazendo essa ideia de voltar ao nada, né, que é de onde, de certa forma, viemos, né? Ao invés de ficarmos nesse questionamento, né, de onde vimos, para onde vamos, é importante a gente entender que nesse processo de luta existem alguns momentos muito delicados, né? A gente não pode deixar de falar disso, né? E aí nós vamos pensar lá, né? Desmontar o quarto, entregar as roupas do morto para alguém, arrumar o guarda-roupa, enfim. Tudo isso a gente vai fazendo para construir um novo espaço, para esse falecido, para essa falecida, é um novo espaço. Que, de certa forma, nós não estamos aí desfazendo o lugar dele, mas estamos não desfazendo dele, mas desfazendo do espaço que ele ocupava entre os vivos, né? E aí esse momento de reorganizar as coisas, de doar, né, pertences e tudo mais, tudo isso vai falar daquilo que eu chamo de espaço da memória, que eu tinha pontuado anteriormente. Esse espaço da memória, ele é um lugar onde que a gente prepara para aquele que partiu ficar em nós. Esse momento aí, esse espaço da memória, como vai ser esse espaço da memória, né? Como que está sendo construído, né? O que esse espaço necessita, né? Esse espaço, na verdade, ele não necessita, e na minha opinião não deveria, né? Não sei nem se poderia, né? Não dá para ser, esse espaço da memória não dá para ser o espaço que o outro ocupava quando estava vivo, né? Não é possível isso. É muito importante que se saiba que a gente não está desfazendo do outro, mas a gente não está se desfazendo da pessoa quando doa os pertences dela, quando reorganiza o quarto, quando dá os pertences e distribui as coisas assim com um jeito simbólico, né? Porque a gente quer guardar sempre uma lembrança conosco. Na verdade, nós estamos fazendo com que a vida volte aos poucos a fazer um sentido e a funcionar novamente. Acho que é isso que é bonito.
a gente poder pensar nisso, né? Desfaz de um ambiente, de um espaço, ou talvez lógico, né, no tempo, aonde ocupa aí um tempo e um espaço na história, a gente desfaz isso, remonta isso dentro de nós. Então, aquelas roupas, aqueles objetos pessoais, aquelas questões não partem com o outro, isso permanece. Permanece não só no sentido tátil, objetal, por assim dizer, mas dentro de nós, ocupando esse espaço da memória, como havia mencionado. E isso é muito importante. Nós não podemos ter medo de falar da morte. Não podemos aí ter medo de falar da finitude, né? A gente escuta muito as pessoas dizerem, é a única certeza que nós temos, né? Então, é muito importante a gente observar esse ponto aí que está sendo construído dentro de nós, dentro dessa dimensão. Obviamente, esse momento que nós estamos vivendo agora, onde as pessoas não podem cumprir com os rituais, que os rituais eles são também pedagógicos, no sentido de nos ajudar a enfrentar esse momento e transformar isso em aprendizado, né? Atestou o óbito, e aí vai lá, tem o tempo de velar, que o tempo do velório ele é mais para a família, para os amigos, do que para o morto, né? Que o morto não precisa do velório. Né? Essa é mais uma questão para a família. Depois aí o momento ritualístico para aqueles que professam alguma fé dentro desse sentido. Aí há uma oração, há um momento dentro disso onde as pessoas se reúnem. E esse momento de reunião é também um momento de celebrar, né? Assim que para muitos é enxergado, né? É percebido. Então é celebrar também isso. E muitos, e depois, enfim, o sepultamento, né? Esse momento pedagógico, né, que fala muito dessa dimensão que nós estamos pontuando aqui, que está sendo muito bem colocado, acredito eu, está sendo bem claro assim para as pessoas, né? Esse momento aí, ele é muito interessante para transformarmos esse espaço da memória também. Mas nós devemos considerar a ideia de que muitos não estão podendo fazer isso. De que muitos estão sendo sepultados em sacos plásticos, que não é possível colocar em sepultura, né? Tem que ir para a terra. Alguns são incinerados. Então, como está sendo vivenciado esse processo, onde não está sendo mais possível fazer esse ritual, cumprir ritos, caixões lacrados, onde não é possível tocar, né? E o lugar da despedida? Que lugar que isso ocupa, então? Como é que a gente vai fazer para reorganizar isso? Eu não sei. Cada um vai encontrar o seu modo de atravessar isso. Cada um vai encontrar o seu modo de significação para esse sentido, né? Mas é o momento de, se um partiu, existem outros que ainda estão ali. Se um se foi, um membro da família, ou um amigo, ou mesmo mais de um ou dois, né? Eu vi um caso de uma família, né, que foram 3 pessoas, né? Então, dentro desse sentido aí, a gente deve sempre priorizar pelos vivos. Um se foi, 2, 3 se foram, mas quantos outros permaneceram? Esse momento é o momento de focar nisso daí. Talvez um processo de postergar. Depois a gente vive isso. Eu acho que existem outras prioridades, né? Que está ocupando o mundo dos vivos. Atravessar esse momento. Então, passar por lutos de certa forma, também atravessar e se haver com traumas. O que são traumas? É tudo aquilo que deixa uma marca. Não necessariamente na carne, mas na alma. E a psicologia, como sendo a ciência que lida com esse subjetivo, que a gente também chama de alma, ânima, na filosofia, que estuda exatamente isso, né? Nós nos apropriamos dessa situação, dessa questão da vida humana. E dessa perspectiva, a gente precisa construir esse lugar. Esse lugar na memória, que vai ficar, de certa forma, lá pendurado, guardado. Uma hora a gente vai ter que se haver com isso. Mas, por enquanto, acredito que a prioridade seja a gente ficar com esse momento que está sendo difícil para todo mundo. Estamos vivenciando um mundo, um momento na humanidade em que nós estamos tendo que nos reinventar. Para isso não dá para chorar agora.
Eu não sei como é que vai fazer para elaborar esse processo de luto agora, para iniciar esse processo, né? Entendendo aí as dimensões de processo de luto, né? Como aquele luto lá que é funcional, onde o sujeito consegue passar por ele e aprender alguma coisa, fazer esse espaço da memória que eu estou falando. Mas muitos vão atravessar isso como trauma, e esse luto vai ser um luto disfuncional. Um luto que vai se transformar num luto patológico, crônico, aonde o sujeito vai brigar para sempre com Deus, ou pelo menos por um bom tempo, vai questionar tudo isso, não vai aceitar, vai negar a morte, né? E é muito difícil, né? Houve uma situação interessante, uma vez a mulher disse para mim assim, eu vi a mão dele no ônibus. A mão que segurava não era a mão do rapaz que estava lá, era a mão dele. Então, o que ela estava querendo dizer? Não é uma alucinação, né? Não é uma questão da ideia, assim, não foi uma ilusão. Foi de verdade uma percepção. Ela viu realmente a mão daquele que foi, né? Então, o que ela está querendo dizer isso? Da necessidade de se sentir segura, né? Essa mão é a mão que um dia também foi possível segurar, caminhar do lado dela, né? O que significava isso? Então, não é que é uma alucinação, né? Não seria um quadro psicótico, né? É esperado que nesse momento da travessia do luto, a pessoa realmente sonhe mais com o morto, né? Tenha pesadelos com o falecido, veja aí, né, a imagem projetada realmente, ouve a voz, escuta a pessoa chamar, né? Eu já atendi um caso assim. Eu escutei ele me chamar lá fora. Eu fui lá ver e não havia nada, né? Então não é bem assim, né? Não é uma questão de alucinação auditiva. Não cabe patologizar, né? Né? Esse é um ponto muito interessante. E a gente deve aprender a nos desvencilhar disso. Na nossa escuta clínica, nós temos que tomar muito cuidado com isso. É preciso tentar enquadrar o sujeito em um momento da elaboração de luto e ver que fase que ele está. E muitas vezes essas fases acontecem assim, de forma concomitante, vai tudo junto. E aí depois, em um outro momento ou outro, as coisas vão se perdendo e vai ganhando um novo sentido, mas aí no mesmo momento que está tentando barganhar com, né, ou com Deus, ou com o transcendente que o outro acredita, né? Mas é possível comunicar, né? Existem inclusive estudos, né? Eu não sei como é que a psicologia vê isso, mas existem estudos, inclusive, onde essas questões das pseudo-alucinações, podemos chamar assim, né, que são quase alucinações, não chega a ser enquadrado dentro de uma questão patológica, de transtorno mental, né, esquizofrênico, mas é possível mesmo, aí minutos depois, a gente ter sensação de que realmente a pessoa sentiu. Eu senti que ele tinha morrido naquele momento. Eu senti, alguma coisa em mim me disse que ele tinha morrido naquele exato momento. Eu olhei para o relógio e realmente depois eu fui olhar no atestado de óbito, era o momento da morte. Então, assim, existem essas questões que acontecem e que também, de certa forma, fala do vínculo que tinha com o outro, da ligação, né, do afeto. O sentimento nos liga para sempre, né? Não tem como desfazer isso. Por mais que você desfaça de móveis, de objetos, de símbolos, para sempre isso fica na memória. E essa é a parte mais bonita que o luto traz. É quando a gente consegue construir esse lugar dentro de nós, aonde os outros não conseguem acessar. Aonde a Alessandra não acessa se o outro não permite. Aonde o João não acessa se o outro não permite. Se ele não dizer qual é o lugar que o outro ocupa na vida dele. E quando o sujeito elabora o luto, a gente entende que ele está feliz, que ele já entendeu qual foi o sentido e é possível seguir, a gente dá alta para esse sujeito, onde a gente entende que ele já consegue enfrentar sozinho. Já não precisa mais de uma mão para segurar, porque agora ele saiu fortalecido desse processo. Então, aqueles que não têm vínculos religiosos, né? Eu não estou dizendo que tem que ter uma religião, mas é importante desenvolver também uma espiritualidade dentro de um segmento humano, que existem pessoas que estão aí dentro da religião e não têm espiritualidade.
Então, a espiritualidade ela é muito importante para essa vinculação e para trabalharmos também em nós questões que são muito importantes relativas à vida humana, né? Isso é muito importante. Eu costumo questionar os meus pacientes a respeito dessas dimensões que eu entendo que também são importantes. Nós somos um todo e somos também aquilo que fizeram de nós e aquilo que nós fazemos com aquilo que, de certa forma, foi construído a nosso respeito. Essa ideia aí, bem É muito sartriano. essa ideia de ressignificação mesmo, né? É de rearrumar, de dar um sentido, não sei se novo, mas trabalhar melodicamente a poesia que já foi composta em outro momento por outro que me antecedeu. E uma Então, a coisa gente não... importante também, né, dentro disso que você está falando, eu acho que aparece muito quando a queixa é a elaboração de luto, essa Uhum. expectativa da sociedade, da família, né, dos outros em relação à forma como eu estou elaborando meu luto. Eu acho que, de uma Sim. forma geral, a gente vive, como diria o Bauman, né, num mundo líquido, contemporaneidade líquida, onde as relações elas são muito facilmente dissolvidas, né? Então, líquido por isso, porque traz para a gente essa relação de ser corrido, né? De ser na superficialidade. Então, assim, as pessoas têm essa dificuldade, de uma forma geral, de lidar com a dor e com relações que são tão superficiais, que são tão corridas. É como se eu tivesse obrigatoriamente que ter um prazo para passar pelo luto, sabe? Uhum. Então, assim, o Sim. fato de eu levar um pouco mais de tempo triste, um pouco mais de tempo sem vontades, né? E nesse processo um pouco mais melancólico, das lembranças, de tudo isso, e é muito comum a gente ouvir. Né, dessa expectativa das outras pessoas com esse ser que sofre pela perda de alguém. Porque, de uma forma geral, é como se as outras pessoas sempre tivessem a solução para o problema, né? Então, assim, eu sempre tenho a solução para o seu problema. Eu posso não ter para o meu, mas para o seu eu tenho. Então, eu cobro que você logo cumpra essa trajetória do luto e já esteja pronto para tocar a sua vida. Uhum. É interessante, né? Eu separei assim algumas metáforas, sensações, assim, sintomas que a gente escuta muito, né? Eu queria pontuar aqui, se for possível. Enquanto você dá uma olhada aí no povo que foi comentando aí, porque ele tá tudo bem aí. Então, enquanto eu vou falando, você vai dando uma olhada aí. Vamos lá. Ai. Então, assim, algumas metáforas, né? O que é isso? A gente utiliza muito disso na clínica. É uma coisa que quer dizer outra coisa. Então, a gente escuta muito isso, né? No nosso fazer aí diário na clínica. Né? Muitas pessoas, por exemplo, chegam assim, falam assim, eu estou sentindo um vazio no estômago, né? Parece que eu não sinto mais fome. É uma coisa nesse sentido. O que a pessoa está falando para mim? O enlutado, nesse caso, ele está falando, é como se ele estivesse dizendo para mim, não isso. Eu estou com vazio no estômago. Quando eu penso no outro, né, eu escuto assim, ó, eu sinto um vazio tão grande, porque quem me nutria, quem me alimentava emocionalmente, se foi. Então, o vazio no estômago expressa essa questão que tem muito a ver com a nutrição emocional. Aquele que me sustentava emocionalmente. Aquele que, de certa forma, me dava o necessário para continuar bem, vivo. Né? Porque o alimento, né, o estômago é uma das possibilidades aí, é um dos órgãos responsáveis pela digestão. Então, o que ele está querendo me dizer quando ele fala do vazio do estômago, né? Igual uma criança me disse uma vez, estou com borboletas na barriga. O que ela estava querendo dizer com isso? Quem me nutria se foi, né? Quem eu tinha em um vínculo enorme que de certa forma me alimentava já não está mais aqui. Ou um outro exemplo.
Sinto um aperto no peito muito grande. É uma angústia que parece que não cabe em mim. O que a pessoa está falando comigo do aperto no peito? É como se ele me dissesse, dói o coração. Coração é entendido como um símbolo do afeto. Um lugar onde talvez está depositado as emoções, né? No cardíaco, né? Também chamado aí pelos haitianos de externo, né? Estão aqui presentes nessa. A gente acha que está aqui, mas conscientemente, né? A questão está em outro lugar. Mas o aperto no coração significa isso. Quando a pessoa diz estou com um aperto no peito, ela está falando para mim, meu coração está doendo. Eu estou com o coração espedaçado, né? O meu coração está machucado. Eu estou sentindo diretamente essa ausência como parte de mim que parece que se foi. Na medida que a pessoa vai trazendo esses relatos, é que a gente vai identificando o lugar que o morto ocupava na vida dele. Para a gente ir trabalhando as possibilidades aí. Isso é muito interessante. Um outro exemplo, né, que é muito comum nos ansiosos, né, aqueles aí que sofrem de uma ansiedade sintomática, né, ou como eu gosto de dizer, né, sintomal. Quando a pessoa fala assim, eu estou com um nó na garganta, e expressa isso, né, eu estou com um nó na garganta. O que ela está falando para mim? Eu tenho tantos sentimentos que eu não consigo dizer. Eu não consigo expressar isso. Existem alguns, inclusive, que eu não quero expressar. Então, é isso que ela me diz sem saber. Ela me fala quando está com essa nó na garganta. O que é um nó na garganta? Não é possível dar um nó na garganta. Não existe pescoço para isso, né? Porém, a gente entende a metáfora que isso traz, o simbolismo que está por trás dessa situação. É o sufocamento de sentir uma total compressão, ausência de ar, talvez, né? Por conta daquele que era também a minha razão de continuar respirando. A minha razão a minha segurança, a pessoa que me sustentava, né? O meu ancoradouro. Então, essas metáforas, elas vão nos ajudando muito, assim. Tem uma outra que é muito curiosa, né? Existem pessoas que são hipersensíveis a barulho. Muito, muito, muito. E aí, inclusive alguns movimentos, tudo mais, escuta passos pela casa, né? E aí, o enlutado costuma dizer assim, essas pessoas que são hipersensíveis auditivas. Me deixem quieto para viver minha dor. Essa hipersensibilidade auditiva é exatamente a súplica pelo silêncio. Que muitas pessoas têm uma necessidade muito grande de quando chega no velório, ou para a viúva, ou para o irmão que perdeu um outro, ou para o mesmo amigo, meus pêsames. É melhor ficar em silêncio. Não existe pesar. Por mais que você lamente, né? Pêsame significa lamento. Pesar é lamentar. Então, o lamento pela dor não ajuda. Então, chega lá, né? Eu até dou essas orientações, às vezes, quando existem possibilidades como essa, né? Como me comportar em um velório, né? Não precisa ter o compromisso de conversar com a viúva. Não precisa ter o compromisso de conversar com o filho, com o parente, com o amigo. Não precisa desse compromisso. Você não precisa chegar no outro para ele te ver que você foi lá. Sabe? Talvez é mais importante você fazer uma visita depois. Acho que isso é bem mais produtivo, talvez, dependendo do grau de proximidade e de importância, né, da ausência marcada ali, né? Então, chega e não fala nada, apenas abraça, segura na mão, é isso, eu estou aqui, sabe? O outro se foi, mas o meu abraço está tentando dizer para o outro que ainda existem outras possibilidades. Ainda dá para se agarrar em outra coisa, né? É interessante aí, Leandro está colocando a questão da continência, né? O outro realmente né, aquele que parte, se ele era o meu continente, o lugar de sustentação, naturalmente eu vou me sentir aí sem chão. Estar num mar sem um ancoradouro, sem, na verdade, uma sustentação, como é possível ficar nesse lugar? Eu vou naufragar. Então, há um desejo muito grande por trás dessa questão.
Então, o silêncio, como eu havia pontuado anteriormente na nossa Ultra Life, é um lugar muito importante, denota amadurecimento. O silêncio ele é muito importante. O silêncio ele diz mais que 1000 palavras, já dizia o poeta. Então, silenciar nesses momentos de luto é mais importante do que tudo. A presença é o mais importante. Porque quanto mais você fala para o outro, é assim mesmo, agora ele está num bom lugar, gente, fica quieto. Não é nada disso. O outro não vai substituir, não é possível. Né? Não basta ir no culto religioso, não basta frequentar lugar A ou B, não basta a casa estar cheia, até porque a casa não vai ficar cheia para sempre. As pessoas vão ter que voltar para suas vidas. E aí? Então o silêncio ele é muito importante para nos ajudar a amadurecer. Né, a nos havermos com essas situações aí que vão acontecendo. Então, quando o outro começa a reclamar de música, tudo incomoda, qualquer barulho incomoda, e ele chega no consultório queixoso, né, fala assim, eu não estou suportando mais ouvir vozes, eu não estou suportando ouvir nem a minha própria voz, eu não estou aguentando mais, o que ele está falando para mim? Eu preciso de silêncio. Eu preciso silenciar para ver o que acontece. Como é estar nesse lugar marcado pela ausência? Porque silêncio não necessariamente é ausência, mas a princípio se pensa que é isso. Depois você vai entendendo que algo mais é possível ser extraído desse lugar marcado pela ausência, que o silêncio possibilita a presença. É o silêncio que possibilita essa presença velada no campo da memória. Então é muito interessante a gente observar essas falas e o que elas nos trazem. O que elas nos possibilitam, né? O que dá para tirar disso. E aí, quando a gente fala isso para o sujeito, né? Não claramente do jeito que eu estou trazendo aqui, né? Mas existem casos e casos. Então, quando existem relatos nessa dimensão, a gente vai observando o grau, né, de pertença que aquela pessoa tinha, o grau de continência, né, que havia aí dentro desse sentido, como era construído, estabelecido esse vínculo. Né? Então, se metade do coração se foi, é natural que o outro não queira ir para a igreja, é natural que o outro não queira ir para um outro lugar, é natural que ele dê mesmo crise de ansiedade e vá para o hospital, até porque ele está doente, que metade do coração se foi. Eu estou falando do coração simbólico. E aí vai chegar no hospital, né? Os médicos até vão atender a emergência psiquiátrica, né? Um enlutado. Mas um Rivotril ajuda no primeiro momento a fortalecer essa barreira que está fragilizada, foi rachada, foi prejudicada, mas o efeito vai passar. E o que vai ser feito com isso depois? Então, assim, eu acho que essas falas aí vão ajudar bastante a entendermos o que esse processo traz e como é atravessar isso. Eu queria... o Leandro deixou uma pergunta ali que eu achei interessante, que a gente até falou um pouquinho, né? Se essa passagem por toda essa história do Covid-19, né? Se as mortes que a gente vai enfrentar dentro desse contexto, elas podem estar desencadeando um quadro de transtorno pós-traumático. Uhum. Você quer comentar? Pode falar. Não necessariamente. Depende da perspectiva em que a gente olha para isso. Como a gente estava pontuando anteriormente, nós temos que tomar muito cuidado com a patologização do luto. Nem sempre o enlutado vai se enquadrar dentro de um transtorno, ou uma disfunção, ou um distúrbio. Dá o nome que você quiser. Não necessariamente vai estar enquadrado dentro de uma normativa, perdão. Então, os comportamentais iriam sim olhar para essa dimensão do trauma como estresse pós-traumático, né? Mas existem outras abordagens que iriam olhar para isso de um outro modo. Como é que está sendo vivenciado isso? Nós entendemos o estresse pós-traumático
também, não só como um trauma, mas também como um dos transtornos de ansiedade, que é necessariamente, que ocorre necessariamente devido ao trauma vivenciado. Como é o estresse pós-traumático? Uma das características e uma das especificidades necessárias para se enquadrar dentro dessa dimensão seria que esse evento traumático aparecesse depois de 2, 3 meses da morte. Então, como que eu vou tratar de algo como sendo patológico se eu acabei de perder alguém? Então, o estresse pós-traumático ele vai aparecer depois de um tempo, ele não aparece logo depois do sepultamento, né? Não é desse modo. Então, por isso é muito importante tomarmos cuidado com essa questão. Naturalmente, aqueles que estão sepultando seus entes queridos agora nesse momento por motivos de Covid-19, por não poder ter contato, caixão lacrado e toda uma dimensão muito fria, né? Aparentemente ausente de afeto e também de simbolismos, naturalmente aí nós iremos ter possivelmente um aumento maior de casos no consultório aí mais para frente devido a essas questões. Porém, eu acho que não é o momento de falar disso. Temos que tomar um certo cuidado porque a nossa sociedade, né, as pessoas comuns tendem a querer dar nome para tudo. A caixinha. O estresse pós-traumático é até um nome bonito, né? Para poder dizer que tem dificuldade de enfrentar com a falta, né? Nada mais é do que angústia. Na psicanálise chamaríamos isso naturalmente de angústia. Não precisa dar um nome bonito para isso, não precisa querer enquadrar dentro de uma forma, dentro de um formato para normatizar isso, né? É interessante a gente pensar. Os psiquiatras, né, poderiam até pensar em medicar essa situação. Mas eu não vejo que a princípio há necessidade de fazer isso, não que eu não cogite a possibilidade da medicação. Para alguns casos, para vir como reforço dessa barreira que foi rompida, foi fragilizada, esse vaso está rachado, então a medicação vem para ajudar a dar um reforço, além da terapia, né? Então a fala vem para sustentar algumas questões, dar razão para outras, mas a medicação entraria também como um outro suporte, é uma forma de tratamento também, na minha opinião, eficaz, mas que não cabe em todos os casos. A gente precisa subjetivar isso. A gente precisa tratar com mais singularidade o ser humano, sabe? Cada um é único. Então, naturalmente, a Alessandra vai atravessar isso de um momento, eu, João, vou atravessar isso de um outro modo, né? Bem diferente, talvez, porque nós somos diferentes, né? Ou não. Ou iríamos passar por questões similares. Então, é o tipo de coisa que só passando para ver. Não dá para poder prever, né? Lógico que se nós tivermos aí um tempo de terapia, né, a nossa chance de estar mais fortalecido para enfrentar algumas coisas é muito maior. Mas aqueles que nunca fizeram o trabalho de análise ou a psicoterapia vão aí possivelmente ter que se haver com alguma questão que aparentemente é bem mais difícil de ser enfrentada. Na verdade, em relação a essa questão do sepultamento e das normas que são adotadas agora, né, a partir do Covid, e quando se tem uma dúvida em relação à causa da morte, eu acho que isso também vai variar um pouco de cultura para cultura, né? Porque, por exemplo, em cidades maiores, nos grandes centros, a morte ela já é tratada de uma forma diferente dos lugares menores, né? Das cidadezinhas que são com uma quantidade menor de habitantes. Então, assim, nos grandes centros a gente já tem esse hábito do velório num lugar que é mais distante, e às vezes numa capela, num lugar que é propício para esse rito acontecer. Em cidades menores, muitas vezes se opta pelo velório em casa. Então, a cerimônia ela acontece de uma forma que é mais intimista, né? Então, assim, o fato da gente, nesse momento, não poder passar por esse processo do velório, do caixão aberto, do processo da despedida,
é uma coisa que é muito nova ainda, né? Mas a Sim. gente já percebe que de uma cultura para outra, de um lugar para outro, já existe uma certa diferença. Então a gente não sabe muito bem como que vão ser como vai ser a recepção dessas pessoas e o lidar com esse processo de luto que está sendo de uma forma diferente nesse processo da partida, da despedida, do rito em si, né? Dos velórios mais corridos, do caixão fechado, de não poder ver. É uma coisa que é muito nova ainda. Como eu havia dito anteriormente, né, essa questão dos ritos, o velório, o sepultamento, a missa de sétimo dia, né, essa é uma questão mais para a família do que para o morto, né? O Sim, morto não vem para falar se gostou ou não, se foi bom ou não, né, para ele, enfim. Então, essa é mais uma questão da família. É muito interessante e a gente vai observar muito isso, e por favor, vocês que estão nos acompanhando, observem isso também. Nós vamos observar uma falta de energia muito grande nas pessoas depois disso. Porque agora, primeiro, está tendo um esforço muito grande para tentar dar conta e segurar a barra. E segundo, para aqueles que vão perder pessoas, né, naturalmente vai vir uma falta de energia muito grande, que é natural, e isso não tem nada a ver com depressão, né? Na depressão também tem uma falta de energia, mas cuidado com isso, né? Isso é devido a um processo, isso vai vir como fruto de um processo, não necessariamente vai vir é, como uma questão aí relativa ao transtorno depressivo. Mas é importante a gente observar a falta de energia que o outro vai ter, né? Que vai ser muito comum isso, né? E isso é até bastante previsível dentro de um processo de elaboração de luto, né? A falta de ar, né? A falta do fôlego para, eu não tenho força. A gente vai escutar muito isso. Eu não tenho força, né? Eu não tenho, parece que eu tomei uma coça. A gente vai escutar muito isso, né? Parece que eu tomei uma surra, né? E eu não tenho força para seguir. O que ele está querendo, vai dizer com isso? Qual que é o significado que isso tudo vai trazer, né? A minha energia está na dor, está na saudade, está na falta, na ausência, né? E eu não consigo, não me sinto apto para as atividades cotidianas que eu preciso cumprir. Então, esse cansaço, essa falta de fôlego, essa falta de motivação, vai significar isso. Essa dificuldade de lidar com a dor, de lidar com a falta, com a ausência, né? Então, vai ser muito comum a gente escutar isso e a gente precisa ter um tato para lidar com essa situação, uma certa humanização da situação, para a gente não enquadrar isso dentro de uma patologia, para a gente não enquadrar isso dentro de uma dimensão patológica, né? Assim podemos dizer, preocupados em querer dar nome para o que o sujeito está sentindo. Acho que nós psicólogos não fazemos isso, ou pelo menos eu, na minha prática, tento evitar isso ao máximo, né? Quando o sujeito me diz as coisas, eu não estou lá preocupado em fazer um diagnóstico, sim, né? Naturalmente, a gente até pensa um diagnóstico diferencial para a gente não confundir as coisas. Então, como o Leandro tinha pontuado a questão do estresse pós-traumático, né? Vão haver outros que vão aparecer em sintomatização, eles vão aparecer com uma somatização, né? É natural aparecer aí a enxaqueca, ou mesmo o surgimento da diabetes, ou da pressão arterial modificada, seja para, né, hipertensão ou hipotensão, né, aqueles que sofrem de pressão baixa também. Então, todas essas questões vão surgir aí conforme que o sujeito está encontrando para dar conta, né? Os sintomas falam disso, né? Na consciência, talvez não fique tão claro, mas isso de algum modo aparece, né? Se a gente não fala, os dedinhos falam por nós. E é assim mesmo que acontece. Mas a gente precisa respeitar isso como fruto de um processo. sim. Deixa eu olhar aqui mais um pouco nos comentários, porque na verdade eu não sei quando a gente entrou de novo e eu não sei que horas que a gente pode cair. Daqui a pouquinho. A gente entrou de novo, era umas 8h30, mais ou menos. Então a gente está faltando pouco.
Nós temos uns 10 minutinhos no máximo. Então, o Leandro também colocou as questões espirituais são sem dúvida fortes, somos seres vinculados, né? A Alessandra colocou que esses transtornos às vezes podem durar para uma vida inteira. Acho que ela estava falando em relação aos sintomas, assim, né? Dos sentimentos. Uhum. É o que a gente chamaria do luto patológico, né? É aquilo que fica cronificado, né? E aí eu acho que, na verdade, a gente já respondeu essa pergunta, mas se você quiser fazer um resumo, como diferenciar o luto patológico do luto normal referente à perda? E quando buscar uma ajuda profissional? Foi o PFI Melo que perguntou. Obrigado pela sua pergunta. Ela é muito pertinente aí para o que a gente está trabalhando. Então, veja bem, existem alguns tipos de luto, né? Existe aí um luto funcional, como havíamos pontuado, mas existe também aquele luto que a gente chama de disfuncional, que é aquele que se transforma em uma patologia, né? É algo que fica ali cronificado, o sujeito realmente sofre pela negação absurda da morte do outro. É uma negação, não aceitação, e isso fica cronificado, fica diferente. No início, é muito comum, assim, em todos os casos, continuar arrumando a mesa, né, colocar o prato do outro, como se o outro realmente estivesse ali ainda, né, esperar para jantar, é, chegar da rua e dar bom dia, né, ou dar boa tarde para o outro que possivelmente estaria em casa naquele horário. É comum esses hábitos, né? Esperar a criança na porta da escola, né, no caso dos pais que perdem aí as crianças. Então, todo esse processo a gente entende como negação, uma negação mesmo da realidade, podemos dizer assim, né? Não, isso não aconteceu. Então, a gente percebe que esse luto se transformou em um luto disfuncional, patológico, quando ele foge dessa naturalidade aí que é esperada, dentro daquilo que é esperado, dentro de um processo de luto satisfatório. Se passou aí 2 anos e meio, o sujeito continua ainda isolado, manifestando profunda tristeza, melancolia, por conta da situação da perda do outro, ainda não conseguiu se rearranjar, se reorganizar, tocar a vida, né? Pensar em outras possibilidades, e o morto ainda continua vivo na vida dele, ou não, o morto ainda está morto ali presente no quarto dele, né? Ainda há um velório no quarto dele, no mundo ainda subjetivo, ainda está havendo um velório. E esse velório acaba sendo, para algumas pessoas, um velório perpétuo, né? Porque o velório é aquele momento onde a gente tem para manifestar realmente a dor da perda. Né? O outro está ali, já não respira mais, é um outro modo, é só um corpo, não tem mais nada. Mas o que isso significa é muito importante. Então, assim, para resumir bem, a gente precisa pensar assim: o sujeito está conseguindo seguir a vida sem o outro ou não? Quais as questões que são impeditivas? Como é que ele entendeu esse momento da perda? E que perda foi essa? Qual o tamanho dessa perda, onde não é possível pensar em outra possibilidade de vida, senão com o outro, né? O quanto que o outro ocupa um lugar que sem ele parece que não é possível existir. Parece que não é possível aí ser feliz ou pensar em outra possibilidade no mundo dos vivos, né? Então, a gente entende que o luto ele é funcional, ele foi bem elaborado quando o sujeito consegue sair disso com aprendizado, de aprender também a valorizar os vivos, de valorizar os momentos que são construídos na vida, né? E a gente percebe que isso foge de um padrão natural, aceitável, quando há uma cronificação, quando há uma tristeza, né? Uma negação da realidade que dura mais tempo, aí se desencadeia por longos anos, isso continua presente, aí fica lá, sempre que toca no nome da pessoa, o clima acaba na casa. Sempre A que gente toca. vai cair em 25 segundos.
É isso. Ale, obrigado pelo convite. Eu que te agradeço, foi um prazer. Acho que foi muito bacana para todos nós. E vamos Vamos repetir marcar mais um vezes. encontro. Vamos marcar outro encontro, tá bom? Vamos. Beijos. Gente, obrigada.